tem um problema que toda vez que a gente for falar de alguma coisa aqui, pelo que sei lá, da história do Brasil, aí o problema que eu vejo toda vez que a gente chega, que é o problema mais fundamental, é a educação. Eu acho. E a gente tem que aprender a votar. Durante um tempo a gente ficou sem votar, né? E as pessoas precisam aprender, porque o brasileiro, todo problema tem um problema assim de a gente vota num candidato, no dia seguinte já esqueceu. Quem você votou para deputado federal, pessoal? Não lembro. Quem você votou para deputado estadual? Eu acho que o voto é só o começo da sua cidadania. Depois, o que você vai fazer? Você vai seguir o cara. Eu ainda diria que o voto é a menor parte da cidadania de um cidadão. Porque é só de 4 em 4, 2 anos, a gente sempre vota pelas cartas marcadas, porque só tem as cartas marcadas. O que a pessoa faz? Estou cansada de gente que liga para mim e fala assim, ô, prof, fala para mim em quem eu vou votar. Fala, peraí, me conta no que você acredita, né? Me conta no que. Eu poderia falar, ó, vota no meu candidato, não sei o quê. Você fica meio impressionado, né? Quer dizer, as pessoas não se preocupam. Talvez a única coisa boa desses 4 anos de tanta beligerância, de tanto ódio que nós tivemos, é que, não sei se vocês notaram, mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais ligadas em política. Estão um pouco mais. Acho. Então, o único lado bom, não tem muita coisa boa, né? Não é que eu queira ser poliana aqui, mas o único lado bom é isso, as pessoas estão mais atentas. Pô, vou ver lá quem que eu vou votar para deputado federal, né? Acho que qualquer processo da gente realmente resolver o caos político que a gente está tendo, vai passar por uma grande discussão social, né? Eu acho. E ela, com certeza, não vai ser bonita de se ver, entendeu? O caos, a sociedade é um caos, de verdade, né? Para mim, é um caos que milagrosamente dá certo, tá ligado? E tem uma coisa que, às vezes, as pessoas não estudam a história do candidato, né? Ou seja, o cara vem lá e fala, eu sou candidato antissistema. Aí ninguém vai estudar que o sujeito vive do Estado há 28 anos. E que o sujeito, nesses 28 anos, nunca participou de uma equipe, porque ele é famosamente uma pessoa que não trabalha em equipe. Então, a gente tem que, na hora de votar, não tem um candidato, esse que é o bom, mas vai lá estudar o candidato, vai lá ver o que é. E aí vamos falar de história, né? Ou seja, história é memória. E a gente tem que usar da história. Saber o que é o seu candidato, né? Eu só queria defender um pouco o povo brasileiro, porque eles estão também num jogo foda, tá ligado? Concordo. Os caras literalmente têm 5,7 bilhão de reais pra fazer campanha política e é isso, não, tipo, por mais que a gente fala, pô, brasileiro, e eu concordo, brasileiro vota mal pra caralho, tinha que aprender, tinha que se ligar nisso. Mas ele é enrolado pra caralho pelos caras. É foda, né? É enrolado. Ele vota mal, mas ao mesmo tempo tem 5,7 bilhões de reais investidos pra que ele vote mal. Por isso que a gente tem que controlar isso. Por isso que na agenda que a gente tem que lutar é para controlar essa verba, que é uma verba descomunal. Cara. Se fosse para ter, tinha que estar atrelado ao CPF do cidadão, para ele colocar o dinheiro no político que ele quer. Não é decidir, o cacife do partido decide que vai distribuir 5 bilhões. Óbvio que vai ser corrompido esse sistema. Não tem como dar certo. E óbvio que a gente não vai ter paridade nos candidatos. Essa também é uma discussão super importante, né? Sim. Ou seja, como é que a gente vai ter paridade se tem um povo que tem toda a grana e tem um povo que não tem grana? E a gente sabe como isso funciona. Nesse sentido, eu acho que esse tipo de programa que vocês fazem, também as redes sociais, democratizaram um pouquinho, né? Tem muita gente que demoniza as redes, mas eu acho que esse é um lado mais legal. O sujeito, de repente, aparece nas redes e tem uma capacidade de mobilização que antes não existia. Com certeza. Né? Não precisa só daquela propaganda que era o famoso santinho. Vai lá na rede, faz foi a sua assim campanha. que o nosso presidente foi eleito, inclusive, né? Foi assim. E é bem bom ponto. E eu que sou da academia, tenho esse preconceito, né? Porque, olha, eu demorei para entrar no Instagram, né? E eu não sabia como era. Eu entrei porque, como eu estou lá no Museu de Arte de São Paulo, o meu diretor falou o seguinte, agora já fazem quase 4 anos, ele falou, olha, você precisa pôr uma imagem no Instagram, não sei o quê. Eu falei, então eu vou botar. Então, mas conheço meu Instagram, era arte, as minhas fotos, porque eu também tenho hobby de fotografar e tudo mais. Legal. Até que, quando começou o ministério do Jair Bolsonaro, o nosso ministro da Ciência, que eu chamo de ministro astronauta, eu resolvi escrever. Eu vi que eu já dei palestra e eu sabia que, na hora de ele dar palestra, ele chora na mesma hora, ele se emociona na mesma hora. Eu escrevi um post, mal criado, reconheço, falando que era o nosso ministro astronauta. Bom, nunca tinha tido reação, sei lá quantos comentários, e eu não sabia o que era essa coisa de letra maiúscula, caveira, bomba, não tinha ideia, porque na academia a gente vive naquele mundo feliz e protegido, né?
Aí eram umas pessoas assim que falavam coisas terríveis, sua comunista, sua não sei o quê. E eu comecei a responder. Pra vocês terem ideia, eu nem sabia que a minha resposta era lida por todos. Eu achava que eu só respondia lá. Entendi. Para aquela pessoa, mas sempre com muita educação. Tipo, olha, a pessoa falava assim, falava uns impropérios, eu falava, mas de onde você tirou essa fonte? Me explica, eu quero aprender, não sei o quê. E aí, depois de um tempo que eu descobri que não só a pessoa lia as minhas Como mensagens... qualquer um que eu entrasse como ali podia a ler. torcida do Flamengo. E como eu percebi também que tinha gente que me atacava e tinha gente que me defendia. E aí comecei a colocar. E eu devo dizer para vocês que também já sofri, eu tive problema, porque a gente aprende, né, nesse mundo das redes, que às vezes... todo mundo que entra perde um pouquinho da sanidade, né? Né, todo mundo você erra, você acerta. Mas tem uma coisa mais horizontal, mais democrática. Sabe? Tem o cara lá... Quando eu estou na universidade, eu sou a professora, então... O sujeito já entra vendido, né? Por mais que eu tente falar, não podem participar, você é o professor, você está lá na frente, você fala... Lá, o que eu aprendi nas redes, que tem um lado muito bacana, que eu vou ouvir opiniões de pessoas que eu não teria ocasião de ouvir se eu ficasse lá no meu mundo da universidade. E, com isso, eu estou aprendendo muito. Sabe? Então, eu acho, aquilo que você falou, uma coisa que a gente aprendeu é que esses governos, que eu chamo de retrógrados, porque não são conservadores. Eu não tenho problema com o governo conservador. A democracia funciona muito melhor com a diferença. Então, se eu tenho um bom conservador, que é o cara que respeita a Constituição, e um bom liberal, que bom, eles vão debater. O problema são pessoas retrógradas, que querem voltar atrás. E a história não volta atrás. E essas pessoas aprenderam, porque foi uma escola. Trump, Orbán na Hungria, aprenderam a usar as redes. E o pessoal mais à esquerda, mais assim, durante muito tempo, falava, eu não vou me meter nessa coisa. A gente tem que invadir as redes. Se a gente não invadir com boa informação, não adianta reclamar também. Tem que se fazer presente, né? A mesma coisa você reclamar que nunca ganhou na loteria, mas também nunca comprou um bilhete, né? E não pode ter medo de ter... É o que você falou, né? Igor começou, vocês têm aqui, ou a gente não tenho medo de discordar, sabe? Eu não tenho medo. A gente pode discordar. Que bom, né? Que bom, assim, né? E a gente aprende com isso. É importante, a gente tem que ter um mundo onde discordar seja, tipo, comum, né? Outro dia eu perguntei, era uma dúvida sincera. Eu coloquei lá, gente, por que será que esse governo está fazendo essa campanha contra a vacinação infantil? Por quê? Não faz sentido. Aí eu falei, eu não sei. Eu recebi cada resposta legal. Eu falei, gente, eu vou escrever um ensaio e dedicar a vocês, porque coisas que eu não tinha pensado. Eu sei alguns argumentos que eles usam, tipo, a vacina é experimental, o governo... É que, tipo, se for na questão de o governo obrigar o pai a dar a vacina ao filho, eu discordo. Não, o governo não tem que obrigar ninguém a fazer nada, na minha opinião. Agora, o governo teria que facilitar que o pai que quisesse dar a vacina para o seu filho conseguisse. Eu acho. Isso o pai tinha que... É o mínimo, entendeu? Tipo, ser contra o cidadão ter opção de vacinar o seu filho, para mim é imoral e errado. Há um pastor evangélico que acabou de falar que a vacinação infantil era infanticídio. Espera aí, infanticídio é você não fornecer vacina para as crianças, porque tem provas que tem crianças morrendo. 354, eu acho, de crianças morreram com Covid. E fora as que adoeceram. Certo? E que isso a gente tiveram não conta. Efeitos colaterais. E que tiveram e tal. efeitos colaterais terríveis, inclusive neurológicos, com doenças neurológicas que as pessoas não conhecem. Cara, Então, tem esse efeito em criança? Não sabia. O Covid tem uns efeitos bizarros, várias pessoas. Cara, a gente não sabe. O fato, Igor, é que a gente não sabe quais são os efeitos. O potencial, né? As pessoas narram coisas, a gente não tem ideia. A gente aprendeu nesse tempo como lidar com a Covid, né? Porque muita gente morreu porque as pessoas não sabiam como usar os respiradores, por exemplo. O que é normal, né? Uma pandemia é um pandemônio, né? Ou seja, é uma confusão na vida da coletividade. Mas essas pessoas que estão no governo têm que aprender que, quando a gente fala de pandemia, é uma doença coletiva. Portanto, a decisão de um impacta a decisão do outro. É muito diferente de ter, sei lá, uma coisa que você vai decidir, olha, essa é minha vontade ou não. Mas quando é da coletividade, a minha decisão impacta demais e impacta nas pessoas vulneráveis, né?
Eu acho que é só burrice não tomar vacina, na real. Porque, tipo, é Eu comprovado que ela te protege, né? Olha o que está acontecendo com a Omicron. Sim. Os dados mostram que quem se vacina, né, os dados das pessoas que estão no hospital, É. se você pegar a Omicron, as pessoas que não se vacinaram, São a maioria, é a né? maioria. Sim. Se O você próprio pegar- Queiroga, que é o ministro do Bolsonaro, falou isso. Se vocês pegarem as pessoas que estão na UTI, a grande maioria não se vacinou. E se você pegar o número de mortos, a grande maioria não se vacinou. O Brasil está com números de vacinação muito bons. Isso é Mas bom, eu né? diria Sim. a despeito do governo. Ah, Não com por certeza. causa do Não, mas governo. isso aí acho que a gente Com concorda. certeza, É. é. Não, sim. Tipo, o governo, ele usa esse negócio da vacina como ferramenta de discurso político, entendeu? Porque tá tendo uma parada meio... Uma discussão burra que tá acontecendo, que é, tipo, o Bolsonaro finge que ele tá impedindo o Estado de obrigar você a tomar vacina. É. E porque tem gente que está preocupado do Estado querer obrigar os outros, eu sou um deles, mas ele finge que é o que está lutando contra Que a isso. questão dele é de liberdade de expressão, mas não é. É, porque se ele quisesse realmente lutar contra a obrigatoriedade, ele não estaria lutando contra a opção. Porque quando ele luta contra a opção, ele está provando que o argumento dele não é um argumento fundamentado na questão de obrigar ou não os outros. Ele é contra o tópico vacina porque existe uma galera que politicamente E, Monark, acha isso ruim. está provado que se eles tinham oferta de vacina barata, pelo menos 4 meses antes de quando o Brasil começou a ser vacinado. Tem dados... Que era uma época que a gente estava com um índice de mortalidade alto pra cacete. Pra né? cacete. Tem cientistas sérios, que eu gosto muito, que nem a Natália Pasternak, que falam que o Brasil, nós teríamos mortes, ninguém vai negar, mas não teríamos mais de 600 mil mortes. Quer dizer, eu acho que é um governo que retardou demais. Então, esse discurso tem consequências práticas. Né? Não tem consequências só retóricas. Né? E estamos falando de um país que ficou campeão de mortalidade. Vocês lembram muito bem que houve um momento que o Brasil era o lugar da vez, né, da Covid. E isso veio de uma política... Nós temos um sistema nacional de imunização conhecidíssimo no mundo todo. E nós atrasamos. Por que nós atrasamos? Por uma política deliberada do governo. Então, isso a gente vai ter que avaliar nessas próximas eleições. Vamos ter que avaliar, de fato. Ah, sim. Eu sei que segundo turno eu não voto. A verdade é essa. Porque assim... Você não vai votar? Eu não, Gente, segundo turno é o seguinte... eu vou votar em quem vai pôr no meu cu? Eu não, deixa a sorte Não, aí decidir você isso lembra, aí. Monark? Não, presta atenção. Lembra, Monark, naquela época que a gente viajava de avião? A gente já nem lembra bem, né? Tu lembra daquela coisa que você levava uma mala, despachava a mala? eu viajei nessas Aeroporto. férias. Estou brincando com você. Mas lembra aquela época que você via comida em avião? sim. O cara chegava para você e falava assim, você quer comer pasta ou carne? Não adianta você falar... Tudo bem, você pode não se alimentar. Mas imagina você falar, eu quero peixe. É como, segundo turno, primeiro turno é menu completo. Segundo turno, na minha opinião, é menu restrito, cara. Se você não votar, você tem que votar no menos pior pra Não, você. eu vou só Claro. deixar... Então agora eu vou te fazer uma provocação. Pode ir. Vamos lá. Tá o tempo todo. Vocês estão disfarçando. Né? Agora eu vou te fazer uma provocação. Peraí. Né? Desde que a gente começou. Dória ou Bolsonaro no segundo turno? Olha, eu vou dizer, é pessoal e intransferível, né? Tá. Eu voto no Dória, de carteirinha. Acho que se fosse Dória e Bolsonaro, eu votava no Dória todo mundo também. que não for o Bolsonaro. Eu voto. Tá. Porque eu acho que nós tivemos 4 anos. Eu vou te falar o elemento fundamental. A fome voltou no Brasil. Nós tínhamos vencido a fome. A fome é uma coisa terrível, gente. E, sei lá, fico até emocionada falando disso. A fome voltou. Eu não voto nesse governo de jeito nenhum. Nós estamos falando do governo que teve os piores índices de desmatamento. Um governo que entregou para mineradoras e madeireiras reservas indígenas. Eu estive lá agora, fui viajar para lá. Toda noite sai um barco de madeireira apoiado pelo governo, de madeira apoiado pelo governo. Populações lá do Tapajós não podem pular na água por causa dos índices de mercúrio das mineradoras. Então,
Sabe? Nós tivemos um ministro, Ricardo Salles, que agora é candidato, né? Que quer se Aqui. candidatar ao Senado, por São Paulo, que falou, no meio da Covid, que era para mandar passar a boiada. Não pode, né, gente? Não dá. Então, eu acho assim, na minha opinião, Monark, você faz o que quiser, porque o voto é livre. Claro. Mas abstenção é como dizer... É que não tem como falar que o Lula é um mar de rosas também, tá ligado? É tipo, Olha, eu posso te falar muitas coisas que eu posso também são escrever. ruins, tá Eu ligado? escrevi um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado... Eu publiquei em 2019, em maio de 2019, foi considerada a primeira reação publicada à eleição do governo Jair Bolsonaro. E, nesse livro, eu falo que um dos grandes inimigos da República Brasileira é a corrupção. Sem e eu dúvida. falo do que aconteceu com o PT, com o Mensalão, não dá para a gente não falar. Então, não acho que é um mar de rosas, mas o que eu vou comparar? Vamos lá ver os índices de educação no governo Lula e vamos lá ver os índices de saúde no governo Lula. Então, a gente vai ter que comparar... Essa comparação é meio, tipo, eu entendo. Era uma fase melhor do Brasil na época do governo Lula. Não só. No segundo governo Lula, eu concordo. No primeiro governo Lula, eu concordo. No segundo, não. Tá, mas, tipo, eu acho que a gente analisar só... É porque, por exemplo, pode-se dizer que a gente tem uma pandemia, né? E isso afetou, com certeza, qualquer governo no mundo inteiro de fazer qualquer política pública. Com certeza. Fora que a gente está num momento onde o Brasil está bem quebrado, financeiramente falando, né? A gente não está com caixa pra caralho para investir, que era o caso do Lula. Não o tempo todo. Mas ele teve um boom das commodities. E o lá, FHC também não teve sempre no momento de boom. Não, E mas- veja mas o quanto teve que o momento. governo FHC empregou para a educação. O meu índice é aquele que o Igor falava, é quanto que vai para a educação. Esse governo tirou verba da educação. Isso não pode. Isso não pode. E não é a pandemia que explica tudo. Sabe? Vamos dizer que tem problema na área da saúde? Tem. Mas a gente viu esse governo empregar a verba que era para as vacinas em outras áreas. Então, é isso que eu estou comparando. Né? Eu não estou abstraindo do contexto. A gente tem que pensar em contexto. Monarca, você tem toda a razão. Mas, mesmo pensando em contexto, não pode tirar a verba da educação. Esse governo tirou verba da educação. Né? Esse é um governo... Vamos lá, quem é o ministro da Educação? A gente não sabe de tão transparente que ele é. O que aconteceu com os ministros da Saúde? Transparente não é uma boa palavra. Inexpressivo, vai. Muito melhor, Igor. Tuxê para você. Ganhou. Olha lá, inexpressivo. Como que o ministro da Educação pode ser inexpressivo, gente? É, ele tem uma das maiores pastas, né? Ué, vamos lá. Ministro da Saúde, quantas vezes já foram trocados? Nossa. É. Basta se opor ao governo, troca. Então, é isso que eu estou comparando. Tá? É aquela coisa de menu fixo. Mas é que, tipo, eu entendo. Mas é que o governo Lula e PT, pra mim, é um outro pesadelo à parte também. Eu entendo, eu concordo com tudo que você falou aí sobre o governo Bolsonaro. Eu acho horrível também. Eu não votaria no governo Bolsonaro nunca mais. Não vou votar, acabou pra mim. Mas o Lula também acabou pra mim. Não tem mais chance de eu votar nesse cara, entendeu? O PT, pra mim, na minha opinião, eles deixaram de ser um partido político. Eles se tornaram uma organização de poder. Cara, ele ficou na prisão. Ficou na prisão Porque eles também. perderam, mas se eles Não, tivessem ficou perdido, eles estavam com... Não, tipo, que outro presidente que perdeu foi parar na prisão? Conta pra mim, qual outro? Nenhum. Mas só prova O que eles Collor perderam muito, o só Collor isso. de Mello, que passou inclusive por um impeachment, tá aí tranquilo. Ele também saiu da Como prisão, senador. né? O STF fez uma canetadinha... Mas por que saiu da prisão? Porque Porque o juiz Moro, que é candidato a presidente também, fez tudo para colocar o Lula na prisão para que ele não pudesse concorrer. Ele tinha... Mas não foram anuladas provas e Não, paradas, mas tá? o processo de Atibaia foi claramente um processo ideológico. Ele não podia fazer isso. Um juiz não pode ideologizar o judiciário. Não pode conversar com as... E ao fazer eu concordo isso, que ele ao fugiu prender numa circunstância X, para que o Lula não pudesse competir, ele perdeu totalmente a sua moral. Então, vamos lá. A gente também não pode, o brasileiro faz isso, né? Agora, achar que toda a culpa do mundo é do PT. Errou. É que eles tiveram 18 anos no poder, né? Zé Dirceu não foi para a prisão? Foi para a prisão. E saiu, Ficaram muito todo mundo tempo... sai. Todo mundo sai nesse país. Mas quem mais foi para a prisão? Aécio Neves.
Tudo comprovado. Cadê o Aécio na prisão? Não, tudo bem. O PT com certeza chegou no momento onde ele era o inimigo da vez. E Exato. eles se fuderam em E a 2015. gente tem que parar com isso, porque se a gente criar Mas um por que inimigo eles só- viraram o inimigo da vez, tá ligado? Porque eles porque- eram o inimigo da vez. Não só. Outros inimigos da vez. Por que o Collor de Mello passou por impeachment? Porque ele não fez o que a oligarquia quis? Não, porque ele fez um processo de corrupção tremendo. E por que Collor de Mello nunca foi para a prisão? Aécio Neves. Quantos processos você tem em cima do Aécio Neves? Nada aconteceu. Não, tem pessoas que são favorecidas. Eu vou dizer o seguinte, O PT não é mais poderoso nesse sentido. O que eu digo lá no meu livro? Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Então, que as pessoas, se Zé Dirceu foi para a prisão, ok, tinha que ir. Mas eu quero para todos. Eu também. E o que aconteceu no sistema brasileiro? Colocaram só uns. E ao colocar só alguns e não outros, a Mas justiça... colocaram o Eduardo da Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, sim. É. Ainda bem. Mas, ao julgar apenas alguns e não todos, a justiça se perde no Brasil. Esse sujeito chamado Sérgio Moro é um sujeito vendido. Até porque, quando ele fez toda a Lava Jato... Olha o que aconteceu com a Lava Jato, gente. Quando ele fez toda a Lava Jato, o que ele falou que ele não faria? Ele disse, eu não vou ser político. Ele falou isso? Falou? Falou. O que aconteceu logo depois, Monark? Virou ministro. Com passe certo, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Não Quando deu começou certo. toda essa história aí da Lava Jato, esse movimento aí para prender o Lula e tudo mais, eu lembro do Reinaldo Azevedo falando, esse cara vai virar político no futuro. Direto. Cara, direto. E é uma coisa meio messiânica. Não adianta. Você não constrói um aparelho inteiro só para pegar um grupo. Você Sim. tem que Mas fazer é que justiça isso pra também não todos. apaga o que Não o PT apaga. fez Eu tô te e todo o dizendo, contexto. eu e tal. escrevi no meu livro, está escrito, não apaga, não. Então por isso que eu não voto mais neles, entendeu? Mas eu não você vai consigo, votar, tá ligado? mas se você for se abster, é um direito seu. Eu vou defender até o final o seu direito de se abster, porque está na lei. Mas vou te dizer o que eu acho. É uma covardia. Depois você me fala. Tudo bem, eu acho uma covardia o que o sistema faz com a gente. Tem que escolher esses dois mas aí caras, o que tá você ligado? vai falar? É porque você vai ficar tranquilo. Você vai falar, não votei no Bolsonaro. Bolsonaro é contra, não votei nele. Mas eu não sou, Aí eu eu não na quero casa do falar Lula, isso aí. não eu votei é meu no ponto. Lula. Vota, cara. Eu não quero votar no Lula, eu não voto Não, no Lula mas nem O Monark fudendo. votou no segundo turno, ele já falou isso várias vezes aqui, no segundo turno das últimas eleições, ele votou no Bolsonaro, porque ele não queria o PT. E o fato dele ter votado no Bolsonaro e o Bolsonaro ter feito o que fez, se vira contra ele, hoje em dia. Então imagina você votar no Lula e dar uma merda, vai se virar contra você também. Assim, fora isso, eu não voto em bandido, tá ligado? Não voto. Eu não vou votar. Cara, essa coisa também de bandido, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente Não, usa ele é um monte... bandido, pô. Mas a gente usa um monte de qualificação que usa para um e não usa para outro, né? Tem tanto Bolsonaro bandido lá é em bandido Brasília. também. São todos. E aí as pessoas, enfim... Eu só acho isso, vou repetir. Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Quando a gente tiver isso no Todo Brasil, mundo tá na valendo. cadeia, vai ser incrível. Todo mundo na cadeia. Eu acho que só aí a gente Todo vai mundo que melhorar fizer, mesmo. todo mundo que fizer, for um vai. arrombado Porque, na cadeia. Igor, quando a gente tiver isso, os políticos vão começar... Eles vão começar a ter cagaço de ir pra cadeia. E Exatamente. outra coisa, vamos tirar essa coisa de imunidade parlamentar. Por que agora... Que é uma aberração. Olha o que vai acontecer esse ano de 2022, gente. Já está todo mundo saindo dos seus postos. Qual é o problema da reeleição? Que não foi uma criação do PT, foi uma criação do PSDB. Porque o presidente é eleito... A partir no primeiro turno, o primeiro dia que ele vai ser presidente, ele já está pensando na sua reeleição. Não, isso pra mim é algo que tinha que acabar, inclusive. Tem que acabar. Foi uma das propostas do AS que eu gostava. Eu gostava. Ou faz um mandato de 5 anos, por exemplo. Porque o argumento qual é? 4 anos é pouco, concordo. Faz de 5 e acabou. E acabou. Outra coisa, imunidade parlamentar. Todo mundo... Vai em Traub. Vamos falar do nosso ministro da Deseducação, que saiu fugido com um cargo nos Estados Unidos. Né? Por que agora ele está dizendo que vai virar governador de São Paulo ou vai para o Senado? Que ele quer poder voltar pro Brasil. Ele quer e não quer ser preso. Tem um monte de gente que já está pensando na eleição, por quê? Porque quer imunidade parlamentar. Então, a gente tem que parar com isso. Concordo. Cara, eu vou ser julgado se eu fizer uma coisa errada. Esses caras têm que ser julgados também. Concordo plenamente. E por isso que as pessoas não saem da política. Concordo plenamente. Né? Sim.
Bom, então aí a gente, encontramos Pronto, um lugar que a concordo. gente concorda. Sim, sim. É o famoso, e viveram felizes para sempre.